Bom dia! Vou pedir licença para estar na tua companhia e te convidar para ficar comigo aqui no Band Mulher. O programa de hoje está recheado de atrações. Dr. Gilberto Laorgue Nunes fala sobre o risco de infarto e AVC por até 3 anos depois da infecção de Covid. Doutora Virgínia Lobato Flores vai esclarecer um assunto importante. Os pais podem retirar do testamento os filhos? E no Limonada Zen com Adriano Sescani, a escrita afetiva como autoconhecimento. Band Mulher tem patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689 e Ipiranga 7630 aqui em Porto Alegre. E na Rua Liberdade 46 em Canoas. Ambientes lindos e modernos só na Simoneto. E hoje quem abre o programa aqui comigo é o Dr. Gilberto Laorgue Nunes, que aliás vem falando ainda de Covid, né? Porque aliás temos tido casos de novo. Novamente. Exatamente, tem aparecido muitos, mas hoje é sobre um estudo especificamente, né, Dr. Gilberto? Isso. Então, Regina, cada vez que a gente estuda mais a Covid, a gente percebe que ela é uma infecção viral diferente de tudo que a gente já conheceu, né? E esse estudo que foi publicado recentemente numa revista de alto prestígio americana, confirma isso. Então, esse estudo analisou um banco de dados em inglês de amostras de sangue de pacientes que tiveram Covid, 11 mil pacientes que tiveram Covid, comparados com mais de 200 mil pacientes do banco de dados que não tinham tido a infecção, né? E eles acompanharam esses pacientes ao longo do tempo. E eles viram que o risco de um paciente que teve Covid de desenvolver uma doença cardiovascular grave, por exemplo, um infarto ou ter um acidente vascular cerebral, se mantém por até 3 anos após a infecção. É um risco 2 vezes maior. E mais, se a pessoa internou por causa da Covid, ou seja, num quadro um pouquinho mais grave, esse risco aumenta em até 3 vezes e se mantém por 3 anos. Então, isso é uma novidade, porque há muito tempo a gente sabe que infecções virais, né, durante um surto de gripe A, por exemplo, pode haver um aumento esporádico de casos de infarto de acidente vascular cerebral, mas apenas durante o período de infecção. Esse prolongamento do tempo de risco desses pacientes é uma coisa completamente nova, né? Tá, mas e tem, por exemplo, isso quem se infectou antes das vacinas? Quem não se vacinou. A gente não sabe o efeito da vacina, tá? Que se ele pode mitigar esse risco ou não. Tá? Mas o fato é que esse risco é aumentado e interessantemente, na mesma revista, foi publicado também um outro estudo sugerindo um mecanismo para isso. E o mecanismo seria o seguinte: ao contrário das infecções virais normais, de novo, as células inflamatórias do nosso corpo, quando a pessoa tem Covid, elas permanecem ativadas por mais tempo. E elas favorecem com que o colesterol ruim, aquele que eu costumo falar aqui, o LDL colesterol, ele se oxide mais, e a oxidação dessa partícula do colesterol é que faz ele se depositar na parede das artérias. Então, sugere que, ao contrário de outras infecções, o estado pró-inflamatório, se é que a gente pode chamar dessa maneira, persiste por um período muito mais longo. E por isso essas pessoas têm um risco maior, mesmo 3 anos depois de uma infecção por Covid, de ter esses problemas cardiovasculares. Então, então, na realidade, nós vamos ter que criar um novo fator de risco para a doença aterosclerótica, além de diabetes, hipertensão, fumo, essas coisas, que é infecção por Covid. Tá, mas isso, por exemplo, teria sido aqueles casos muito graves em que a pessoa ficou hospitalizada ou não? Não, mesmo casos que trataram em casa. É isso que eu tinha comentado no início. Quem teve Covid de forma branda, né, ou moderada, que não precisou ir para o hospital, teve um risco 2 vezes maior de ter um evento cardiovascular nos 3 anos seguintes. Quem internou por alguma razão, mesmo que não tenha sido em UTI, teve um risco 3 vezes maior. Agora, as pessoas falam mesmo, né? Muita gente ficou com várias sequelas, vamos dizer assim, né? Que é essa questão da memória, outras pessoas ficaram sem olfato, né? Então, quer dizer, evidentemente que essa doença deveria ter atingido, ter sintomas mais graves e atingir coisas mais graves, né? É que ela funciona diferente, ao contrário de infecções que vão e vêm, né? Ela mantém essas alterações metabólicas, vamos dizer assim, por um período prolongado. Então, a gente está recém começando a entender essa infecção, né, e cada vez surgem dados mais preocupantes. Então, a partir do momento que a gente tem que perguntar para um paciente, por exemplo, no consultório de cardiologia,
se ele teve uma infecção por Covid, se ele der uma resposta positiva, a gente tem que tratar isso como se ele tivesse, por exemplo, diabetes. E fazer uma prevenção cardiovascular, né, controle de pressão, baixar bem o colesterol, mais intensa do que um paciente que nunca teve infecção por Covid. Agora, isso a gente está falando da Covid, claro, como uma infecção. E outras infecções? Eu sei que o estudo é sobre a Covid, mas Sim. Outras infecções, será que também poderiam propiciar esse tipo de problema? Infecções virais causam isso, mas como eu falei, só enquanto a pessoa está, por exemplo, com a gripe A ou com qualquer outra variante Mas igual gripes. A pessoa tem que, então, observar isso quando ela está com essa infecção. Quando ela está com a gripe, mas a gripe passou, o risco dela volta a ser o normal. Não é o caso da Covid. Que não é o caso da Covid. Então, esse é o alerta que esse estudo nos traz de que a gente vai ter que encarar esses pacientes de maneira diferente. E uma coisa interessante que esse estudo mostrou também numa subanálise é quando eles viram aqueles pacientes que tiveram Covid, mas por alguma razão vinham usando aspirina, a aspirina reduziu esse risco. Olha. Então, são coisas que nos fazem pensar que a gente tem que considerar quem teve Covid como um paciente de alto risco cardiovascular e, consequentemente, tomar medidas que, eventualmente, num paciente normal, a gente não tomaria. E que também, na verdade, fomos pegos de surpresa, né? Sim. Muita coisa fomos descobrindo ao longo do tempo. Inclusive as vacinas, né? A Covid é uma doença, quer dizer, totalmente nova. É um vírus que é uma classe de vírus que já existia, mas esse vírus específico ele tem um comportamento que é completamente diferente. Então a gente ainda está aprendendo, 3, 4 anos depois da pandemia, como é que esse vírus, a infecção por esse vírus funciona e, mais importante de tudo, as potenciais sequelas que ele pode trazer. Né? Por isso que se fala, por exemplo, em Covid longa, que é um outro capítulo à parte também. Pois é, e essas cepas novas que estão aparecendo, porque agora, esses dias eu ainda vi, que tem já, nas redes sociais eu vi, não sei também se já se comprovou isso, mas que tem uma nova cepa chegando e que outras pessoas, então por isso que a gente ouve falar tanto de novo em casos de Covid. Por isso que provavelmente, isso já estava sendo dito lá atrás, no início da vacinação, que provavelmente com a Covid vai acontecer a mesma coisa que com a influenza. Nós vamos ter que vacinar todos os anos, porque vai ter sempre uma variação desses vírus e para ter uma cobertura mais efetiva, a gente vai ter que fazer uma vacina nova a cada nova variante que surge. Mas daí, de repente, uma só, não seriam 4 doses, como a gente tem aqui no Talvez a gente Mané. consiga fazer tudo uma vez só, tipo um reforço, por exemplo. Tá bem, então, olha, doutor Gilberto, obrigada. E esse assunto sempre é muito bem-vindo, né? Porque a gente sempre tem que estar falando sobre isso, até por isso, porque está toda hora surgindo, né? Exatamente. Coisas. Bom, gente, e a gente esteve falando já aqui no programa, né? No sábado passado, vocês devem ter acompanhado, sobre a escrita terapêutica, né? E também, claro, emotiva, né? E o Adriano Sescani volta a falar sobre esse assunto hoje no Band Mulher. Depois de um longo período de terapia tradicional, eu fui para a escrita terapêutica através do Limonada Zen, o blog, como eu já falei aqui para vocês. E o que eu posso compartilhar é que foi um momento importante de autoconhecimento. Patrícia, escrever é autoconhecimento? Sim, podemos dizer que escrever é autoconhecimento. Escrever faz a gente olhar para si, né? Então, a gente precisa se pensar e pensar o que a gente quer escrever, como que essa escrita se relaciona com a forma que a gente vive. Então, é uma ferramenta maravilhosa para o autoconhecimento. Sabe que eu, quando tenho um problema difícil a ser resolvido, eu prefiro escrever do que falar. E ali eu consigo botar no papel o que eu realmente quero falar, dizer, repenso e vou, e eu acho que é mais ou menos por aí, né? Sim, justamente por isso, por essa possibilidade da gente editar, né? Apaga, volta lá, seja à mão, seja no computador. Então, tu consegue se pensar, consegue ser mais preciso na forma de colocar algumas questões. Isso acaba fazendo muita diferença. A gente está escrevendo menos e falando mais hoje no mundo, né? Sim, falando mais e se escutando menos. Então eu faço muita relação da escrita com a escuta, né? Que a escrita não deixa de ser um exercício de se escutar mais.
E a gente só consegue escutar o outro se a gente se escuta mais também. Tu tem uma oficina de escrita terapêutica, criativa, afetiva. Como é que funciona? Na verdade, é uma oficina de escrita relacionando com a saúde mental. As pessoas têm sentido necessidade de se expressar das mais diferentes formas, né? O cuidado com a saúde mental e que a escrita pode ser uma forma de elaborar tudo isso. Então, na oficina, eu procuro trazer algumas referências do que é escrita para mim, né? Porque eu acho que tem uma coisa importante, legal de te contar, Adriano, é que muitas vezes a gente pensa que tu tem que escrever uma coisa maravilhosa, assim, tu tem que estar extremamente inspirado para escrever, tem que, né, dar aquela lampadazinha na cabeça, assim, e achar lindo aquilo. E não, eu penso que a escrita se faz com o ordinário, com tudo aquilo que está no cotidiano. Olha esse dia lindo, né, que a gente está... Depois de dias de chuva, né? Depois de dias de chuvas, de dias tão cinzas, né? Um ano difícil. Muito. As pessoas ficavam o tempo inteiro me falando assim, nossa, isso está sendo um gatilho para minha depressão, né? Esse tempo meteorológico, tudo isso que está acontecendo no mundo e ao meu redor. E a gente poder estar num dia como hoje e também olhar por um detalhe e reparar na vida, né? Eu sempre gosto de dizer que reparar é um verbo muito especial, porque a gente para e repara, que vai na contramão dessa vida louca, acelerada digital que a gente está vivendo, né? Digital, com pouco contato que não seja com a tela, né? Então, usar esses elementos do ordinário, do cotidiano, daquilo que é mais simples, mas que nos toca para fazer uma escrita da forma que ela for, é algo muito bacana. Então as pessoas não têm que se bloquear. Muitos dos bloqueios acontecem por isso. Ah, porque eu não vou escrever uma coisa maravilhosa, ó, que nem aquela escritora que eu li. Elas são inseguras, as pessoas, né? Todos somos, né? Então a gente pode se permitir escrever o que sair. Quantas vezes a gente pega lá um caderno que ficou anos dentro de uma gaveta e olha e diz assim, nossa, que legal aquilo ali que eu escrevi naquele momento. É bonito rever, né? É muito. E a gente evolui também. Quando a gente escreve e depois relê, é bem isso que tu falou, né? A gente volta pro passado e vê que bom que a gente fez aquilo ou se a gente faria diferente hoje. Exatamente. Então, é a nossa evolução. Isso que é o bacana também, né? Nossa, eu não achei legal aquilo, não gostei, eu faria de uma outra forma hoje. Então isso não tem nenhum problema, pelo contrário, isso é um sinal do quanto que a gente muda, do quanto que a gente evolui, do quanto que a gente vai se diferenciando na vida, né? Se modificando. E é importante, Patrícia, a gente pensar o seguinte, né? Que no papel a gente não consegue mentir pra gente mesmo. Então, Adriana, eu acho que no papel a gente não consegue mentir pra gente mesmo, né? Porque tá ali, fica registrado o que a gente está sentindo, né? Claro que pode ter muitas camadas essa escrita e a gente precisa poder entender essas entrelinhas muitas vezes. Esse desabafo na escrita, ele é muito potente. Quem canta seus males espanta e quem escreve se trata melhor. Legal, eu gosto muito de escrever. Acho que todo mundo não deveria perder esse hábito, não. Comigo já está aqui a doutora Luí Tomazoni. Tudo bem, Luí? Tudo certo. E hoje a gente estava conversando sobre os porquês, né? Quem não tem porquês? E aí ela estava comentando comigo e eu, aliás, já fiquei curiosa com o primeiro porquê aqui, que ela quer falar hoje aqui sobre isso, que é a questão dos níveis hormonais, né? Por que dosar níveis hormonais visando possível reposição hormonal? Aí você vai perguntar, mas ela não é da odontologia? Mas não esqueçam que ela é odontologia integrativa.
Vamos nesse primeiro porquê, então? Vamos lá. Tem outros depois. Temos outros, temos vários, né? Então, diga lá. Então, a importância da dosagem dos níveis hormonais. Nós sabemos, né, que a partir dos 40 anos, vamos dizer assim, ter um marco, né? As mulheres e os homens, nós vamos tendo uma queda dos níveis hormonais. E isso sistemicamente acaba deixando a pessoa suscetível a ter uma osteoporose ou uma sarcopenia, que é a perda muscular. E na boca, né, isso acaba tendo um reflexo. Então, por isso que é importante nós avaliarmos isso, termos isso muito na nossa, né, no nosso foco, porque os pacientes podem acabar tendo perdas dentárias, ou então aquele paciente que quer fazer um implante, daqui a pouco ele não tem uma qualidade óssea boa. Já ouvi muitas senhorinhas me relatando isso, que não Sim. tem condições de fazer um implante porque não tem essa... Ou fazem e aí o implante não fixa no osso, né? Então nós precisamos se ater nessa saúde bucal, nessa saúde do metabolismo ósseo e metabolismo muscular e metabolismo tecidual. Ou seja, também. se a pessoa chega lá no teu consultório, tu precisa saber se ela vai fazer, se ela está fazendo, se está dosando bem essa reposição. E através dos exames a gente consegue ter essa noção, né? Bom, aí tem outros porquês aqui. Por que clarear dentes, por exemplo, né, antes de fazer resina ou porcelana? Porque se comenta muito isso. Ah, mas tem que clarear, alguns já falaram que tem que desgastar, que até já comentamos aqui. Sim. E por quê? Bom, o que acontece? Muitas vezes o paciente tem um dente que ele quer melhorar, né? Quer fazer uma estética, quer fazer uma lente de porcelana, por exemplo. Mas os outros dentes dele são muito amarelos e ele não gosta dessa cor. Então tem que fazer primeiro o clareamento, para daí, depois de estabelecido a cor, fazer a porcelana baseada naquela cor que a gente conseguiu com o clareamento. Porque se ele fizer o processo inverso, imagina, depois ele vai querer, depois de um mês, clarear, não vai ficar legal, né? Porque a cor vai ser a que a gente botou anteriormente. Mas esse processo altera, quer dizer, demora um pouco mais daí para o que ele veio fazer? A gente tem que fazer esse clareamento primeiro? E um pouquinho. Às vezes é 1 ou 2 consultas, a gente consegue fazer um clareamento nessas 2 sessões e depois já partir para fazer a estética, seja resina, seja porcelana. Mas agora você já sabe por quê, né? Ela já está explicando aqui. Bom, e por que fazer recorte na gengiva antes de mudar o formato do dente? Sim, isso também é uma outra coisa muito legal, porque às vezes o paciente tem uma gengiva um pouquinho acima do dente, um pouquinho maior, em proporção a outros dentes. É um dente só, por exemplo. Eu tenho, né? Inclusive, eu acho que a minha gengiva... Já conversamos, eu e a doutora Lu, vou fazer. Sobre isso. Já vamos arrumar isso. E essa gengiva que está cobrindo o dente, aí a gente quer fazer um aumento do dente, só que aquela gengiva atrapalha. Então tu faz um pequeno recorte, né, uma cauterização nessa gengiva, vai expor mais a estrutura dentária e em cima desse dente a gente consegue fazer uma estética. O resultado é... E é incrível porque é uma coisinha de nada que pode mudar muito, né? Muda muito, com Exatamente. certeza. Bom, e por que trocar? Isso também já falamos aqui, inclusive, mas sempre é bom a gente tocar nesse assunto porque as pessoas têm a maior dúvida. Por que trocar restauração de amálgama se não tem dor, por exemplo? Se a pessoa não está sentindo nada, mas por que trocar? Sim. Bom, claro que isso vai passar por uma avaliação, né? Porque o que acontece? O amálgama, normalmente a gente fez essas restaurações há muitos anos atrás. E como ele é um metal, ele vai corroendo e ele vai tendo umas microtrincas que muitas vezes o paciente e a gente mesmo olhando rápido assim não enxerga. Então precisa de um aumento para a gente conseguir visualizar isso. E essas trincas, se a gente não remove esse amálgama e reestrutura esse dente, tu pode estar comendo no fim de semana uma massinha, um risoto e quebrar. Nossa. E aí vai fraturar o dente, e aí vai ter que tratar canal, vai ter que fazer uma prótese. Então, como prevenção, quando existir essas trincas, a gente tem que intervir. E também porque as coisas vão evoluindo, né? E muitos outros materiais vão aparecendo, materiais mais fortes, enfim, como já falamos aqui. E por que preencher aquele degrauzinho que fica entre o dente e a gengiva? Então, esse degrauzinho... Muita gente não sente absolutamente nada, mas também tem aqueles que têm muita sensibilidade. Então, se a gente não protege essa região que fica no final do dente, onde começa a gengiva, onde tem esse degrau, pode dar cárie, pode dar muita sensibilidade, pode dar até tratamento de canal. Então, assim, são detalhes dos porquês que eu falo, né? Porque é aquela coisa, não sinto nada, não dói.
mas precisa ter uma atenção sobre isso. Mas isso é bem assim mesmo, né? Quer dizer, e a gente tem às vezes os porquês, e também tem vergonha, não é nem medo, vergonha de levar para eles, porque a gente pensa, isso é muito bobo. Por que eu vou perguntar isso para ela? E tem que esclarecer, né, Luí? Tem que, não pode ficar na dúvida. É melhor saber que não precisa fazer nada do que deixar e daqui a pouco ter que fazer muita coisa. E a gente não observa também muitas vezes isso que a gente falou da pelezinha, né, em cima do dente. A gente vê que tem uma coisinha, mas não sabe o que é. Sim. Daí se tu vai realmente num dentista que entende muito, vai te dizer, olha, isso aqui vai mudar a tua vida. Exatamente. Se tu fizer um reparozinho aqui. Sim, às vezes 15 minutos vai mudar tudo. Exatamente. Tá bom, Luí, obrigada, viu? Obrigada pela paciência de responder todos esses porquês. Mas, por favor. Bom, gente, olha só, e a gente teve recentemente agora o caso da morte do Cid Moreira, né, do apresentador, e vocês viram que ele realmente deixou um testamento onde ele excluía os filhos, né? O assunto da doutora Virgínia Lobato Flores hoje é exatamente esse, quer dizer, os pais podem excluir filhos de testamento? Vamos lá então. Bom dia, Virgínia. Oi, Regina. Bom dia, um bom dia para o pessoal de casa também. Com o falecimento do jornalista Cid Moreira, um assunto jurídico ganhou destaque nas mídias. Conforme vem sendo noticiado, o jornalista deixou um testamento que exclui seus 2 filhos de sua fortuna. Afinal, o que a gente quer entender aqui no programa é: um pai pode deserdar previamente um filho? E como isso funciona? As informações que temos é que a relação do Cid Moreira com os filhos ainda em vida era bastante desgastada, cercada por diversos processos judiciais. Os filhos entraram com processos alegando abandono afetivo, dilapidação do patrimônio e questionando, inclusive, a sanidade mental do apresentador. Em razão dessas disputas judiciais, o genitor teria deserdado os filhos por considerá-los indignos, que é uma das causas da deserdação. A indignidade, ela se aplica a herdeiros que cometem atos como o homicídio, a calúnia ou a tentativa de impedir o testador de dispor dos seus bens. Mas aqui é importante que você entenda que a mera declaração de vontade do testador não é suficiente para excluir de forma definitiva os filhos da sucessão hereditária. Será sempre necessária a abertura judicial de testamento para verificar a existência de causas que possam afetar a validade e a eficácia deste documento. Ou seja, agora teríamos uma grande disputa judicial para confirmar se a causa de indignidade alegada ali por meio de declaração do apresentador se confirma. Ao fim e ao cabo, quem decidirá o futuro do patrimônio do Cid Moreira será a justiça. Por isso, fica aqui a dica de um bom planejamento sucessório. Não basta apenas declarar a vontade, mas é preciso deixar tudo devidamente comprovado. Gostou dessa dica? Aqui no Banho de Mulher com a Regina Lima, eu trago as informações do mundo jurídico. Até o próximo programa. É isso aí, deu polêmica, né? É bem por aí. Gente, vamos para um breve intervalo comercial, então. Band Mulher tem um patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689, Ipiranga 7630, aqui em Porto Alegre. E na Rua Liberdade 46, em Canoas. Porque os ambientes mais lindos e modernos, você já sabe, só tem na Simoneto. Voltamos com o Band Mulher e claro que a gente vai falar de espaço aqui do seu Alex e da ACG Home Care. Seu Alex, olha que bonito que Seu Alex, não, acabou Seu comigo, Alex, né? Exatamente. Ele que é sócio fundador da ACG Home Care, né? E hoje vai falar de um assunto importantíssimo, né? Que é a limpeza da casa para quem tem paciente em atenção domiciliar. Sim. Regina, antes de mais nada, eu gosto de falar que não é só para quem tem paciente em casa, né?
Porque para nós que não temos um paciente em casa, é importante Também é pela muito prevenção, importante. muito Claro. importante. Então, desde a pandemia, e o Dr. Gilberto trouxe esse agorinha, né, esse estudo sobre os efeitos da Covid, e nós atendemos pacientes que tiveram um pós-Covid longo e ainda estão nesse pós-Covid. Então, precisam de uma atenção especial. Então, na pandemia, fincou pé essa questão da limpeza do lar, né? E a gente tem 2 tipos de limpeza aqui para falar, né? São 4 dicas que eu vou trazer para vocês aqui. Então, nós temos a limpeza corrente e a terminal, né, Regina? A limpeza corrente, gente, é aquela limpeza do dia a dia, né? Que a gente tira pó de tudo, que a gente deixa a louça lavadinha, organiza a casa, né? Essa é a limpeza corrente. E a limpeza terminal é aquela faxina que a gente faz no final de semana. Né? Então, essa limpeza, eles precisam de alguns critérios para serem executados, né, Regina? Então, a gente tem ali o limpar de cima para baixo, né? Por que limpar de cima para baixo? Porque a gente começa a tirar do teto toda a questão do pó, vai descendo, levando ao chão e depois a gente só carrega do chão. Né? Isso é uma coisa extremamente importante. Como diriam as mães e as avós, não adianta só limpar onde passa a procissão. Exato. E aí a Exato. gente tem que estar cuidando coisas que de repente a gente não... E é engraçado como a gente às vezes deitando ou sentando, aí que a gente vai ver. Né? E tu sabe que e um paciente em casa precisa ter uma atenção especial, né, para os cuidados, até mesmo de umidade numa parede, por exemplo, né, e que a gente vai falar dos produtinhos agora mais utilizados para essa limpeza, né. Então tem essa limpeza de cima para baixo para ajudar na limpeza, e a gente tem a limpeza do mais limpo para o mais sujo. Ou seja, a gente começa, um exemplo, né, limpar a sala, passa para os quartos e vai para o banheiro. Finaliza essa atenção da limpeza mais pesada no banheiro, para que esse pano, às vezes as pessoas usam o mesmo pano para limpar, né? Mas só que não é bom, né? Não é bom, mas assim, às vezes a pessoa não tem, né? Outro na hora, vai limpando, mas sempre lembrar dessa regra. Então, do mais limpo para o mais sujo, isso já ajuda nessa desinfecção domiciliar. E varrer também, por exemplo, quando a gente vai varrer do fundo... Isso, para frente, tu diz, né? Sim. Isso, para já trazer essa sujeira para o local onde ela vai ficar, para facilitar isso, né? E os produtos, né? A gente tem aí o álcool 70%, né, que é de extrema importância. Então a gente lava bem a louça, depois o paciente a gente consegue esterilizar de certa forma com esse álcool 70%. Nós temos os produtos bactericidas, né, que eliminam hoje até 99% de bactérias e vírus, então isso é muito importante. E claro, tem a água sanitária, né, que serve para tudo, e eu sou apaixonado por água sanitária. Eu acho que na Covid a gente usou bastante, eu acho que isso... É que água sanitária e álcool gel, esses 70 graus, nunca mais dá para deixar de ter na casa. Exato, né? A gente precisa, é para nossa saúde, né, Regina? Então são 2 produtos básicos que tem que ter. E tem o clorexidine 2%. Mas o que é esse clorexidine, Alexandre? Esse clorexidine é o que se usa dentro dos hospitais e clínicas, e a gente consegue comprar em indústrias que fazem produtos de limpeza mesmo, porque daí ele vem nos galões maiores. E esse 2% é o que a gente usa para limpeza do lar. Tá? Então, da desinfecção. Ele é usado nos hospitais. Então, que nos andares, às vezes, é uma curiosidade aqui até. Os hospitais hoje, eles têm mangueirinhas dentro dos quartos, dentro dos andares, para já sair esse produto adequadamente para cada área que vai ser limpo. Então, na concentração adequada. Porque esse 2% ele pode ser diluído em água. Né? E esse clorexidine ele é tão bom que na versão 0,2% é usado para esterilizar e para fazer a higienização de curativos, que daí é um outro tema que a gente vai trazer aqui. Com certeza, mas olha, Alex, essa coisa aí, às vezes da poeira, que a gente nem percebe, e tem, por exemplo, o ventilador do teto tá lá com poeira, e a gente não percebe. E eu que sei, porque eu tenho rinite, né, gente, a história dos ácaros é muito séria. E o ventilador, ele vai acumulando em cima, então tu só vê quando tá caindo, porque já tem muita sujeira. Exatamente. Ali, né? O próprio ar-condicionado, claro, sim. que a gente tem que fazer a manutenção, Claro, né? claro. Mas eu digo assim, paredes, às vezes tem materiais dentro do próprio quarto que estão... O travesseiro, né? Aliás. Sim, e se higieniza tudo, tá, Regina? Então, assim, tem um equipamento do paciente, álcool 70% ou então água sanitária, né? O ideal realmente é o álcool 70% ou então água com sabão, tá? E faz a limpeza ali. A mesma coisa, a base, por exemplo, o móvel de apoio do paciente, também fazer essa higienização. A cama do paciente, também utilizar a limpeza dessa forma, que normalmente é uma cama hospitalar, né? A gente consegue fazer uma limpeza adequada. O colchão do paciente, que é um colchão normalmente com corino, né, para facilitar até o banho de leito,
também tem que fazer essa higienização. Então esses produtos eles se passam em tudo, de uma forma global, tá? Realmente é de cima para baixo, mas passando por todos os móveis e passando por todos os equipamentos que E é importante usam a gente pacientes, dizer, né? viu, que o Alex disse aqui no início, não necessariamente só para doentes, não. É a nossa, né, saúde, é a nossa casa que a gente tem que manter sempre nessa, Exato. muito limpa, né? Não Exato. é só uma limpezinha. E agora, né, a gente tem uma época do verão onde tem a dengue, né? Então é importante lembrar as pessoas agora, nessa época da dengue, sem água em potinho, coloca areia. Os Hoje, vasos, né, os que vasos. tem às vezes aquele... Então, começou a esquentar um pouquinho e já vem os mosquitos, né? E hoje nós temos aquelas bolinhas de gel, né, que alimentam a planta. Verdade. Então, hoje tem, gente, tem tudo. É só realmente usar para se prevenir. Isso, só buscar, né, Buscar. se informar. Obrigada, viu, Obrigado. Alex? Bom, gente, e agora a gente tem aquele quadro aqui no programa, né, que hoje vai falar de um espetáculo de dança, inclusive, que é o Deixa Eu Te Contar. Olá, Regina. Olá, pessoal do Band Mulher. Deixa eu te contar. Meu nome é Fernando Muniz, eu sou diretor artístico da Transforma Companhia de Dança. E agora, no final de outubro, nos dias 26 e 27, nós vamos estar no tradicional palco do Teatro São Pedro com o espetáculo Ecos. Um espetáculo que aborda as relações da humanidade com a natureza e as suas consequências. Um tema super atual depois de tudo que nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul e que a gente precisa parar para pensar e refletir. Esse espetáculo ele foi inspirado na obra do metalista gaúcho José Lutzenberger e recebeu 2 prêmios açorianos de dança agora em 2023, de melhor coreografia e destaque intérprete. Gostou? Quer saber mais? Nos segue nas redes sociais, @Transforma Companhia de Dança. Te esperamos lá, dia 26 e 27 de outubro, no Teatro São Pedro, sábado e domingo. Os ingressos estão à venda no site teatrosampedro.rs.gov.br. Esperamos todos vocês! Obrigada, olha, quem adora dança, então, não vai poder perder de jeito nenhum. Bom, comigo aqui hoje no Espaço Estilo Simoneto está a Paula Campos. Tudo bem, Paula? Seja muito bem-vinda. E vamos falar hoje da parte de obra, viu, gente? Olha, e as pessoas, cada vez que eu vejo as pessoas fazendo obra, né? Não só obras de reforma, como obra mesmo. A pessoa opta por, na verdade, fazer, né, uma casa, ou derrubar aquela casa, fazer tudo de novo. Bom, então a primeira pergunta é a seguinte: quando a gente opta, por exemplo, por construir, né, uma casa, ao invés de comprá-la já pronta, o que a gente tem que observar? Primeira coisa é o terreno, a localização, né, é muito importante, porque o cliente chega e ele quer sol, quer tudo, quer sol, quer ventilação, quer casa alta, mas não dá uma prioridade, uma atenção para o terreno. Na escolha desse terreno. Isso. Às vezes vai pelo melhor negócio, mas é muito interessante vir com o arquiteto nesse momento para decidir o melhor terreno. Porque tem pessoas que gostam do sol da manhã. Eu gosto de ter meu quarto na frente e ter o sol da manhã no meu quarto, então isso influencia na hora da escolha do terreno. E não é só isso, né? Porque às vezes a gente não conhece exatamente o que tem ali no terreno e um arquiteto conhece, né? Ele vai dizer, esse terreno aqui não é legal, ó, porque ele tem isso, tem isso, tem isso. E a gente não sabe. Isso, tem a questão de o terreno alagar, o terreno não ter um solo muito legal, o terreno ter muito aclive ou declive, às vezes fica complicado porque a pessoa quer investir também. Então tem que... É um momento que o pessoal esquece, mas o arquiteto pode auxiliar muito na escolha do Ainda mais terreno. agora que a gente teve essa questão da enchente, né, Paula? A gente tem que olhar muito bem esse terreno e até para ver isso, né? Se não vai alagar. E dependendo se teve histórico naquele terreno que alagou naquela rua, a gente pode subir a casa, levar, não que não vá comprar, mas tem outras soluções também, Soluções né? que tem que ser tomadas ali naquela hora. Isso. Bom, e qual a diferença, assim, para o arquiteto, né, de um projeto completamente novo, ou seja, a pessoa tem um terreno, de uma reforma? Ou seja, a pessoa diz, bom, quero mudar para essa casa, mas eu quero reformar tudo. A reforma é um desafio também. A gente tem um desafio de estrutural, né? Porque às vezes a pessoa assim, eu quero o conceito aberto, mas a casa não permite. Então, tem isso, Tem isso, às vezes a casa permite ou não permite, mas precisa de um reforço tão grande que não vai valer a pena, a pessoa não quer investir. Tem sempre a questão, tem que aliar o que a pessoa quer investir com o sonho dela ali também. Então, às vezes, pega uma casa para reformar, tem tanto problema que tu pagou uma nova. Que às vezes é melhor do zero fazer uma casa nova, fiação nova, porque tu pega uma casa nova, vou quebrar aqui ali e vai manter a fiação. Não, chega lá na hora a fiação é ruim, não é adequada, porque a gente tem muita carga agora elétrica, então todos os ambientes têm ar. Tu chega, pega uma casa antiga, vai reformar, aquele fio não comporta antigamente. Exatamente. Às vezes tu tem que mudar toda a eletricidade da casa, né? Então às vezes tu gasta muito mais
fio entupido, de tudo. Depende da reforma, vale a pena ou não. Bom, e a pergunta que vinha depois era justamente essa, porque quem já construiu ou quem reformou sabe que a gente sempre é pego de surpresa com custos extras. Então, como é que a gente pode se organizar da melhor forma? Claro que, evidentemente, alguma coisa vai ser surpresa, mas para a gente ter o menos custo possível. Assim, primeira coisa é fazer uma boa avaliação. Chamar todos os profissionais possíveis, focados assim, vamos focar em hidráulica, elétrica, todos os profissionais para analisar, para ver como vai ser o custo e tem que ter um extra, porque se for reforma, tem uma surpresa. Até a obra nova a gente consegue prever direitinho os custos, mas a reforma tu tem surpresinhas. A gente vai manter o telhado. Chegamos lá, o telhado está com cupim. Tem que manter, um pedaço está condenado, outro pedaço para preservar, comprar madeira que não estava prevista. Então, tem que ter um respaldo, tem que analisar bem. Mas tu diz que a obra nova, então, ela é um pouco mais fácil de tu fazer. Porque, na verdade, as pessoas dizem isso, assim, construir é muito mais fácil, mais barato do que tu comprar uma casa. Nem sempre, né? Não, nem sempre. Assim, tem as casas que são novas, assim, tem menos de 5 anos, tá bem adequada ao que a gente usa agora, então vale a pena tu pegar uma dessas. Eu vou mudar o revestimento do banheiro, vou trocar a cozinha, vou trocar o piso, vale a pena. Mas pegar uma casa muito antiga e adequada, aí já tem que avaliar. Mas uma casa mais nova, assim, em período curto, sim. E essa questão também, às vezes, de a gente não saber... As casas hoje são integradas, né? E tem muitas casas antigas que, na verdade, tem parede, né? Que nem louca. Então, a gente vai ter que tirar essas paredes, quer dizer, você já tem que fazer isso. Você já... quantas paredes a gente vai ter que derrubar? E ali tem condições, né, de manter isso. Tudo isso tem que fazer antes. Sim, tem duas hipóteses, assim. Tem casas que tem a planta e eu consigo ver o estrutural e sei que eu posso derrubar tais paredes. E tem casas que é uma surpresa, eu tenho que ir na obra e descascando e descobrindo se dá. É uma proposta, eu chego para o cliente, vamos tentar esse layout, vamos ver se dá para demolir. Daí a gente vai descascando e descobrindo. E outras eu já tenho a planta, a pessoa tem, mesmo antiga, a pessoa tem e eu consigo trabalhar. Agora, é por invenção, me diz agora aqueles programas que tem dos canais de fora daqui, né, canais de streaming e tal, que mostram as pessoas indo nas obras e junto e demolindo e tal. Pega aqui a marreta, tu já sabe, né? Quando tu chega ali. Tu não vai mandar os donos da casa derrubar a casa. Né? Normalmente eu faço uma análise e olho assim, eu não quero te iludir, mas eu acho que aqui vai ter um pilar, é muito difícil não ter. Olhando, a gente já tem um olhar mais crítico. Eu já não dou esperanças, assim, que tu vai ser uma retada. E também digo assim, quando a gente for demolir, vamos com calma, não é assim? Porque lá, realmente, as casas são construídas diferentes. Eu acho que é para dar... Eu acho que eles não usam muito alvenaria, né? Principalmente nos Estados Unidos. E aí eu acho que é mais fácil. Sim, né? Aquela estrutura de madeira, né? Ela é mais fácil. E assim, eu acho que é também para ter conteúdo, né? Eles precisam ter uma surpresa no meio da série. Aí eles mandam pra ficar divertido. Sim. Vamos chamar os donos cortados pra sofrer aqui com a gente. Eles descobrem amianto. Eles descobrem amianto. Não dá. Mas obrigada, viu, Paulo? Acho que tu esclareceu bastante coisa aqui que as pessoas precisam sempre saber, né? Na hora dessa escolha. Obrigada mesmo. Gente, a gente continua falando do Simoneto, claro, né? E da parceria lá com a Urban Arts. Então vamos chamar o João. Outubro é mês de Urban Arts aqui na Simoneto. Então você que está buscando realizar um sonho de um ambiente de bem-estar e planejado, você agora vai poder ter um pedacinho da galeria Urban Arts na sua casa através da Simoneto. Não é mesmo, Emerson? Nós estamos muito felizes em fazer parte desse projeto, de iniciar essa parceria e estamos muito felizes, né, por levar mais arte para a vida e para a casa das pessoas e vamos espalhar arte juntos. Bacana, então não é sorteio, você realizando os seus móveis planejados com a Simoneto em outubro, você leva a arte da Urban Arts para sua casa. Vem tomar um café com a gente. Bedinho. Demais trazer Bedinho Júnior. Então tá, agora a gente vai para um breve intervalo comercial, né? O Band Mulher, você sabe, tem um patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Ipiranga 7630 aqui em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas, os ambientes mais lindos e modernos, você já sabe, só na Simoneto.
Voltamos com o Band de Mulheres já para falar aí da sua casa, né? Agora primavera, depois verão, aquele lugar aberto, um jardim que você tem, ou então fez um jardinzinho de inverno até, que agora vai ser bastante utilizado também. Então você tem que ter o móvel correto, é claro, né? Aquele móvel aconchegante para você receber os seus amigos. E claro que isso a gente consegue na Lemers, ó, com precinho muito menor. Agora chega aquele momento zen aqui do programa, né, que vamos falar de terapias integrativas e hoje, claro, a gente vai falar sobre como essas terapias integrativas, né, podem trazer benefícios para a prevenção do câncer de mama. Bom dia, pessoal. Hoje eu venho falar sobre o Outubro Rosa, mês que alerta a importância da prevenção contra o câncer de mama. Gostaria de ressaltar a importância de realizarmos as nossas consultas médicas, os exames preventivos e o autocuidado com as terapias integrativas. O que nos leva à doença é multifatorial. O chakra responsável por receber a energia vital e equilibrar a saúde das mamas é o chakra cardíaco. Nele armazenamos os nossos sentimentos, os sentimentos negativos como tristezas profundas, raiva, mágoa, o não perdão, armazenados em nosso organismo, pessoal, são fatores que nos levam ao câncer de mama. As terapias integrativas nos auxiliam na eliminação desses sentimentos. Gostaria de ressaltar algumas ferramentas de prevenção contra o câncer de mama. Meditar de uns 5 minutos por dia, conectar-se com a natureza, praticar exercício físico, alimentação saudável, beber a água, receber a energia solar, amamentar e evitar o consumo de álcool e cigarro. Utilizar da cromoterapia, utilizando a cor rosa ou verde no vestuário, acessórios, nos ambientes, nos auxilia a energizar o chakra cardíaco, diretamente conectado com a saúde das mamas. Prevenir é um ato de amor. Um ótimo final de semana a todos. Band de Mulher de hoje, desse sábado, fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e pelo carinho. Semana que vem a gente está de volta nas manhãs da Band. E claro, né, você sabe que o Band de Mulher tem um patrocínio especial da Simoneto, Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Piranga 7630 em Porto Alegre e na Liberdade 46 em Canoas, os ambientes lindos e modernos só na Simoneto. Fique agora com o meu amigo, né, no Band Entrevista, Fabiano Brasil. Beijinho, bom fim de semana, tchau, tchau.